paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o nosso primeiro dia de exposição no Evangelho de Mateus. E junto com este livro, estaremos iniciando a leitura do Novo Testamento. E diga-se de passagem que Mateus é, sem sombra de dúvidas, o melhor livro para iniciar o Novo Testamento, pois ele faz uma transição fenomenal do Antigo para o Novo, como você estará percebendo nessa nossa jornada de exposição. Bom, sobre Mateus, o autor deste evangelho, podemos dizer que antes de ser chamado para servir a Cristo, era um publicano, cobrador de impostos e, certamente, homem de muitas posses, como era comum a estes cargos. Lembrando que os cobradores de impostos não eram bem vistos entre os judeus, pois auxiliavam os romanos, os quais eram odiados pela maioria dos judeus, principalmente pelos da elite religiosa. Posso trazer a sua lembrança sobre essa rejeição, citando o episódio mencionado por Jesus e muito conhecido por nós, quando um fariseu estava orando no templo e clamava, dizendo em oração que não era um pecador como o publicano que ali estava. Lembrando que não há alguma evidência clara no livro que indique ser Mateus o autor deste evangelho, mas por tradição histórica recebemos esta autoria. Mateus escreveu este evangelho com o propósito de esclarecer aos judeus a autenticidade de Jesus como o Messias esperado no Antigo Testamento, e por este motivo eu disse que este é o melhor livro para iniciar o Novo Testamento, pois o evangelista estará associando Jesus às várias profecias do Antigo Testamento que se referiam ao Messias prometido. A data que possivelmente tenha sido escrito o livro varia de 63 a 65 depois de Cristo. Para facilitar a lembrança da leitura de todo este evangelho, vou dividi-lo em 3 partes, ou momentos indicados pelo próprio autor. O primeiro momento é a introdução, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 11. O segundo momento é a viagem para a Galileia, que vai do capítulo 12 até o capítulo 18. E o terceiro e último momento é o retorno para a Judéia, que vai do capítulo 19 até o capítulo 28. A introdução acontece em sua maior parte na Judéia. Os 2 momentos são apresentados em seções. No primeiro momento, que vai do capítulo 4, versículo 12 até o capítulo 18, é apresentada a mensagem de Cristo em 10 partes, que vão do capítulo 5 até o capítulo 7. E do capítulo 8 até o capítulo 10 são apresentados 10 milagres. E por fim, do capítulo 11 até o 18, são apresentadas as 10 reações. Em resumo, o segundo momento, Mateus nos apresenta o ensino de Jesus, os feitos de Jesus e a reação dos espectadores sobre o ensino e os feitos de Jesus na Galileia. Já no segundo momento, que vai do capítulo 19 até o 28, temos a apresentação do Messias nos capítulos 19 ao 25, a crucificação nos capítulos 26 e 27 e a ressurreição no capítulo 28. Para nosso primeiro dia de exposição, estarei meditando nos 4 primeiros capítulos do Evangelho. No capítulo 1, logo no versículo 1, Mateus já declara que Jesus Cristo é o legítimo filho de Davi e, portanto, herdeiro do trono físico da herança davídica. Mas Jesus também é declarado como filho de Abraão e, portanto, herdeiro da promessa espiritual, onde todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. A partir do versículo 2, o evangelista vai provar, através da árvore genealógica, que Jesus, de fato, é o herdeiro citado no versículo 1. Mateus traça uma divisão de 3 gerações, contendo 14 pessoas em cada. A primeira geração vai de Abraão até o rei Davi. Nesta primeira geração, temos a inclusão de 2 mulheres na genealogia. Uma delas, Raabe, além de não ser judia, era uma mulher promíscua, como descreve o livro de Josué no capítulo 2. Esta citação é singular por 2 questões. Primeira, porque uma mulher é citada na genealogia, algo que não ocorre nas genealogias hebraicas. Segundo, porque ela, uma mulher estrangeira, foi incluída na geração do Salvador. Isto indica que Jesus veio para salvar a todos os povos e não somente judeus. A segunda geração vai de Davi
até o momento que o povo de Judá sofre nas mãos dos babilônios, indo para a terra deles. Nesta segunda geração, outra mulher é mencionada, agora, porém, para indicar que o rei Davi não era de todo inocente. Ele havia cometido um adultério seguido de homicídio, e desta relação pecaminosa veio nascer Salomão, indicando que não há motivos para qualquer judeu gloriar-se em sua geração, pois ela é marcada por mistura de povos, no caso de Raabe, e envolta em pecado de adultério e homicídio, no caso do rei Davi. A última geração segue o período de retorno à terra de Judá até o nascimento de Jesus. Nesta última geração, o evangelista não conclui o relato com a descrição de José gerou a Jesus. Ele descreve claramente que Jacó gerou a José e José foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o Cristo. É importante notar esta mudança, pois José, ainda que seja da descendência do rei Davi, não foi o progenitor de Jesus, mas simplesmente o pai legal de Jesus. Com isto, o evangelista mantém bem definida a separação da natureza pura de Jesus Cristo da impureza e imperfeição residente na descendência física do rei Davi, como vimos nas entrelinhas. E é sobre esse detalhe do nascimento de Jesus, de modo puro, que o evangelista estará apresentando a partir do versículo 18. É importante perceber também que as gerações mencionadas pelo evangelista somam 6 vezes 7, pois 2 vezes 7 é igual a 14. E Mateus apresenta 3,14, sendo que, dividindo cada 14 por 2, dá um total de 6 vezes 7. Jesus, portanto, inicia a próxima 7ª geração. E sabemos que o número 7 traz consigo o entendimento bíblico de completude. Mateus, de modo singular, apresenta Jesus como aquele que completa a geração de Abraão e de Davi. Ele é Senhor e Rei. A partir do versículo 18, o evangelista descreve como foi o nascimento de Jesus. Ele não veio ao mundo naturalmente, mas Maria, mulher comprometida com José, esperava o tempo das núpcias com seu marido, quando se achou grávida. Mateus não apresenta nenhuma conversa do anjo com Maria, como fez o evangelista Lucas, mas se mantém focado na pessoa de José. José, ao descobrir o fato, desejou em seu coração abandonar Maria para não ter que ficar e acusá-la de traição. Mas o anjo do Senhor explicou para José que foi o Espírito Santo quem havia concebido em Maria e que ele deveria recebê-la e pôr o nome na criança de Jesus, pois ele salvaria o povo de seus pecados. Interessante notar que o nome Jesus significa salvação. O evangelista, a partir desta informação, faz uma ligação profética do episódio narrado com as palavras do profeta Isaías, que vaticinária dizendo: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Jesus é o prometido nas profecias do Antigo Testamento. Ele é o Messias. Entrando no capítulo 2, Mateus introduz no cenário a visita de alguns magos a Jesus recém-nascido. Interessante notar que o evangelista Mateus, depois de provar através da genealogia que Jesus é o prometido filho de Abraão e herdeiro legítimo do trono de Davi, ele agora demonstra que o reconhecimento deste fato é algo notório entre outros povos, pois os magos, os sábios, provenientes de regiões remotas, vieram presenteá-lo, trazendo com esta narração a certeza de que o rei de Israel, assim como o prometido, seria reconhecido mundialmente como Messias. Duas informações não são esclarecidas pelo evangelista. Primeiro, ele não cita quantos magos haviam neste episódio. E segundo, ele não diz que esses eram reis, simplesmente magos ou sábios, pessoas que tinham conhecimento astronômico. O fato de eles depositarem 3 presentes diante de Jesus fez alguns afirmarem que eram 3, e outros ainda deram nomes para eles. Um chamado Melquior, Beltazar e Gaspar, afirmando que um veio do Egito, outro da Grécia e o outro da Índia. Mas não há qualquer indicação nas Escrituras para este tipo de entendimento. Além de introduzir este adicional sobre os magos, Mateus também estabelece uma informação muito útil no cenário histórico, pois ele menciona que a visita desses sábios do Oriente e, consequentemente, o nascimento de Jesus foi durante o reinado de Herodes.
e que este rei Herodes desejou impedir que o menino Jesus continuasse vivo, depois de ter sido informado pelos magos sobre este nascimento. Mateus adiciona junto à narração mais uma profecia sobre o local do nascimento do Messias, que, segundo o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, nasceria na cidade de Belém de Judá. Foi essa consulta na lei que fizeram os principais do reino de Herodes. Após esta informação, o rei Herodes desejou saber onde se daria exatamente este nascimento e astutamente quis usar os magos para descobrir. Mas, após os magos encontrarem o local do nascimento da criança e presenteá-lo, Deus avisou a eles em sonho que não deveriam retornar para Herodes, e sim seguir outro caminho de retorno. O evangelista exclui todo o enredo de onde estava o menino. Se em alguma casa ou estalagem, ele se mantém focado nos pontos principais que destacam a Jesus como o rei prometido no Antigo Testamento. Quando Herodes percebeu que os magos não retornavam, empreendeu uma grande matança dos infantes de Belém de Judá. E novamente, Deus intervém mais uma vez através de sonhos, avisando José que fugisse para o Egito, enquanto Herodes estivesse vivo. Mas é interessante notar que Mateus vincula a ida de Jesus ao Egito com o propósito de associá-lo ao chamado de Deus a Israel, quando foi por Deus tirado do Egito, lembrando a profecia registrada no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1, do Egito chamei o meu filho. Nos versículos 16 ao 19, o evangelista descreve como Herodes se irritou ao saber que tinha sido traído pelos magos e decidiu matar os meninos de 2 anos para baixo com o fim de exterminar o rei Jesus. Mateus traça um paralelo deste acontecimento com a matança que houve no tempo da dispersão de Israel. O caso é semelhante, pois naquele período um povo inimigo, assim como Herodes, estava empreendendo uma destruição sobre Israel para que não houvesse continuidade deste povo. Então, o caso é um só. Mateus, nos 2 casos, assemelha Jesus a Israel, pois no primeiro caso ele foi chamado do Egito e no segundo foi preservado ainda diante da fúria dos povos inimigos. O remanescente está figurado aqui em Jesus. Raquel é mencionada, pois Jeremias a usou de símile quando profetizou sobre o livramento que Deus traria a Israel no período do cativeiro babilônio. Ela é representada como o ideal para a comparação, pois Raquel foi mãe de José e Benjamim, depois de ter sido conhecida como estéril. E em ambos os casos, as mães que choraram viram seus filhos sendo conduzidos para terras estranhas e outros mortos. Mas não foi o fim em nenhum dos 2 casos, pois o remanescente estava sendo preservado, o povo de Judá no cativeiro e Jesus aqui, sendo livre da matança. A história continua e o evangelista anuncia a morte de Herodes, quando Deus novamente avisa José para que retorne à terra de Israel. E como um dos cruéis filhos de Herodes estava no poder, José não quis retornar para Belém e foi direcionado a habitar em Nazaré. No capítulo 3, Mateus apresenta um novo personagem, que também faz parte das profecias sobre o Messias, João, o Batista. Esse é descrito como a voz que clama no deserto e que anunciaria a chegada do Messias, como vaticinara o profeta Isaías no capítulo 40, versículo 3 do seu livro. Suas vestes e hábitos alimentares são descritos como uma pessoa que vive reservado da população comum. E Mateus assevera que as pessoas iam até ele para serem por ele batizadas, mas os líderes religiosos, quando se apresentavam diante dele, logo eram repreendidos abertamente, como relata o evangelista nos versículos 7 ao 12. O propósito estabelecido por Mateus ao apresentar João no relato da chegada do Messias era conferir autenticidade à mensagem e batismo de João, assim como conferir veracidade acerca da profecia do profeta Isaías, onde este anunciaria a chegada do Messias, profecia que mencionei acima. Deixa eu expor um entendimento que penso ser o mais coerente com relação ao batismo no Espírito Santo e com fogo, descrito no versículo 11. Em síntese, João estava comparando o seu batismo, que era realizado em águas, com o batismo de Jesus, que seria muito mais poderoso, pois usaria outro elemento de purificação, o fogo. Por este motivo, João diz, se referindo a Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, diferente dele, que só podia batizar em águas. As menções de que ele tem em suas mãos a pá, e com ela limpará o seu campo, conservando o trigo e eliminando a palha,
no versículo 12, deve ser entendido como o verdadeiro ensino que ele, Jesus, estabelecerá enquanto o falso será extinto do seu campo, do seu reino. Sobre a condenação daqueles que não recebessem seus ensinos, devemos retornar ao versículo 10, onde João declara que toda árvore que não dá fruto será arrancada. Nos versículos 13 ao 17, Mateus finaliza o capítulo relatando que o próprio Jesus foi até João para ser por ele batizado. E ainda que João desejou se recusar de batizá-lo, foi convencido pelas palavras de Jesus a realizar o batismo. A justiça referida por Cristo deve ser entendida como a ordem de Deus, ou a lei, pois assim como João foi levantado como a voz que anunciaria a chegada do Messias, assim o Messias deveria reconhecer o chamamento de João, aceitando o seu ministério. Observe que, diferente da elite religiosa, João não repreende Jesus, mas se submete à sua autoridade. E para fechar a certeza de que Jesus realmente foi e é o Messias prometido, Mateus narra a confirmação dos céus, quando o Espírito desce sobre ele e a voz de Deus ressoa, afirmando ser Jesus, o Filho amado. Tudo isso ocorre após Jesus ter sido batizado. Ou seja, a justiça foi cumprida e a confirmação inicial de que Jesus é de fato o rei esperado foi declarada. Somente ele é o ser humano em que Deus se agrada. Em nenhum outro homem ou mulher repousa o prazer de Deus, mas somente em Jesus. Entrando no último capítulo de nossa meditação de hoje, o capítulo 4, Mateus relata que o próprio Messias, a descendência de Abraão, o rei segundo a linhagem de Davi, e o declarado Filho de Deus não ficou isento de tentação. Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Pelo próprio Espírito de Deus ele foi conduzido. O mesmo Espírito que pouco antes havia descido sobre ele após o batismo. E até o versículo 11, Mateus descreve este episódio e com ele encerra o momento introdutório de seu livro. Vou destacar alguns detalhes sobre esta tentação. Primeiramente, no versículo 2, Jesus só passou a ser tentado depois de ter passado 40 dias sem comer em um local deserto. O diabo é apresentado como sendo o tentador, que foi ao encontro de Jesus justamente para o tentar. Na primeira tentação, Jesus foi convidado a se alimentar milagrosamente pelo poder que ele possuía como Filho de Deus, como foi declarado anteriormente no Jordão. Mas não era uma ordem divina, e sim diabólica, que estava sendo sugerida. Nessa primeira tentação, conseguimos lembrar do primeiro casal que também foi tentado através de um alimento proibido, porém com uma enorme diferença. Eles poderiam comer de outros frutos. Já Jesus estava no deserto, sem qualquer possibilidade de se alimentar. A confiança na providência divina era a questão. Por este motivo, Jesus declarou que a palavra de Deus é quem ordena a provisão necessária para seus filhos. Na segunda tentação, o diabo conduziu Jesus até a cidade de Jerusalém, chamada a Cidade Santa pelos judeus, e lá no alto do teto do templo, ali sugeriu que Jesus saltasse no chão e esperasse o socorro divino, pois esta é a promessa do Antigo Testamento, já que ele é o prometido. Outro detalhe que posso acrescentar aqui é a questão de Mateus ter incluído Jesus como Filho de Deus à semelhança do povo de Israel, quando citou a profecia de Osés no capítulo 2, do Egito chamei o meu filho. Isso me leva a entender que, vencendo essa segunda tentação, Jesus mais uma vez é o Israel que não cede, pois não tentou a Deus como fizeram o povo no deserto. Jesus afirma que Deus não deve ser testado. A última tentação do diabo se refere ao chamado de Jesus de ser ele o Messias mundial. O tentador desejava que Jesus aceitasse o caminho da escravidão para ser um grande líder, mas Jesus afirma que somente a Deus devemos adoração e serviço. Com a resposta de Jesus, o diabo, a quem Jesus chama de Satanás, o deixou e se foi. Interessante notar que Jesus não se mostra interessado no que Deus pode dá-lo. Por esse motivo, ele responde que seu interesse é adorar e servir a Deus, e não ao seu propósito último, ou seja, ser o Messias esperado. A partir do versículo 12, iniciamos o segundo momento do livro de Mateus, onde Jesus
após receber a notícia da prisão de João Batista, se dirige para a Galiléia, local onde ocorrerão as próximas histórias de nosso Jesus, até que retorne para a Judéia novamente. Mateus novamente cita a confirmação de uma profecia no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 1 e 2, onde é anunciado que Jesus pregaria em Naftali e Zebulon, cidades marítimas da Galiléia. E só estando na Galiléia é que Jesus inicia a pregação pública, como descreve o versículo 17. A sequência descrita por Mateus, do versículo 18 até o 22, anuncia o chamado dos 4 primeiros discípulos, os 2 irmãos Pedro, André e Tiago e João. Em seguida, já na companhia desses 4 discípulos, Jesus continua anunciando a verdadeira e única mensagem e realizando muitos milagres, de modo que sua fama não se restringiu apenas à Galiléia, mas a Jerusalém, Judéia, além do Jordão, onde João batizava, e nas regiões gentílicas da Síria e Decápolis. Seu ministério cresceu de forma enorme, assim como João havia predito, que ele era muito maior do que ele. O povo estava diante do Messias esperado. Todas as evidências foram postas no livro. Nenhuma das profecias falharam. Mateus registrou todas em harmonia com o princípio do Cristo, Filho de Deus. Era só o povo aceitar a realidade que estava diante dos olhos deles. Bom, para o dia de hoje eram esses os capítulos. Como podemos negar tamanha evidência de que Jesus de fato é o Messias prometido? Como alguém pode negar isso? Pois bem, qual deve ser nossa atitude diante de tamanha revelação? Não podemos endurecer o nosso coração, mas nos render em adoração aos pés do nosso meigo e poderoso Salvador. A Jesus, glória para sempre. Amém. Até amanhã, querendo Deus.